Do jeito que eu fiz da outra vez, com PPGA. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento Trilhas Acadêmicas, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade de Fortaleza, PPGA Unifor. Conheça o processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em administração e descubra todas as oportunidades que a carreira acadêmica pode proporcionar. Na pós-graduação em estrito sensu, você incorpora competências, amplia seus horizontes profissionais e expande suas perspectivas de atuação. Os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em administração oferecem fundamentação teórica sólida, aderência à prática, preocupação com o desenvolvimento local e proximidade com a pesquisa científica de ponta, desenvolvida no Brasil e no mundo. Venha fazer parte de um programa de pós-graduação reconhecido como Conceito 4 pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, o que o classifica entre os melhores da área nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Somos um corpo docente formado por doutores e pós-doutores com alta reputação em seus campos de pesquisa, que desfrutam de credibilidade científica e exercem liderança acadêmica em diversas instituições voltadas para o desenvolvimento da ciência e da prática em administração. Nossa vasta e qualificada produção científica está relacionada às linhas de pesquisa do programa, nomeadamente Estratégia e Competitividade, Organização e Sociedade e Operações e Mercados. Em cada uma delas, praticamos um entendimento amplo sobre o fenômeno da gestão, abrigando áreas como estratégia, governança, controladoria e finanças, estudos socioambientais, cultura, aprendizagem organizacional, gestão social, liderança e gestão de pessoas, estudos sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, marketing, mudança organizacional para sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, consumo e operações sustentáveis. Nosso programa é dinâmico e adaptável às necessidades dos mestrandos e doutorandos. As disciplinas acontecem prioritariamente no turno da noite. Baseiam-se na literatura científica mais atualizada e em métodos de ensino ativos, que tornam o aluno protagonista do seu processo de aprendizagem. Contamos com a estrutura da melhor universidade particular do Norte e Nordeste, com um ambiente acadêmico preparado para oportunizar experiências formativas ricas e propício ao desenvolvimento de redes de relação profissionais. Venha fazer parte do time PPGA e complemente sua formação com a experiência do mestrado e do doutorado. Inscrições abertas até 19 de novembro. Para mais informações, sigam o link do código QR Code na tela ou acesse unifor.com/web/pós-graduação/mestrado-administração. Siga-nos no Instagram, @PPGA Unifor, para manter-se atualizado sobre as novidades. A partir de agora, o evento Trilhas Acadêmicas aborda a carreira acadêmica muito além da sala de aula. Em 3 rodas de conversa sobre as temáticas de internacionalização, liderança e empreendedorismo, vamos descobrir as perspectivas de inserção internacional, os caminhos para a transição de carreiras e as possibilidades de inovar e empreender a partir do ambiente acadêmico. É um prazer estarmos juntos aqui, no auditório da Biblioteca da Unifor, com respeito às condições sanitárias de segurança para eventos. É um prazer também saudar nossa audiência no canal Unifor Comunica, no YouTube, na transmissão ao vivo desse evento. Para a roda de conversa de hoje, convido ao palco Lidu Figueiredo, mestre em administração pelo PPGA Unifor em 2019.
Lidu é graduada em design e muito cedo na carreira tornou-se líder em projetos de diagramação e identidade de marcas. Polivalente, Lidu também trabalhou como gestora de grandes eventos e seu destaque profissional a levou à sala de aula para propagar sua experiência profissional aos graduandos do curso de eventos. Motivada a entrar no mestrado para aprimorar seu trabalho na docência, Lidu percebeu que o título era também um diferencial no mercado, capaz de alavancar sua carreira a outro patamar. Para conversar com Lidu, chamo também ao palco a Marina Figueiredo, professora do PPGA Unifor desde 2013. Marina é graduada, mestre e doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concluiu em 2020 seu pós-doutorado da temática de práticas de inovações sociais para a sustentabilidade, na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha. Atualmente, desenvolve pesquisas nas áreas de aprendizagem organizacional, cultura e gestão do patrimônio cultural e sustentabilidade. Tecnologia e sustentabilidade também fazem parte da sua pesquisa. Marina exerce liderança acadêmica por meio de suas pesquisas, do impacto científico de suas publicações e de sua atuação em instituições que promovem a ciência da administração, como a ANPAD, a SBU e a COMPA. Lidu e Marina, será um prazer ouvi-las. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Lidu. Que satisfação estar aqui. A família Figueiredo bem representada, né, Lidu? Em algum momento a gente descobre o nosso grau de parentesco. Exatamente. Nossa trilha não antecede a entrada na academia, não. Nossa trilha é acadêmica, né, Lidu? É. Nos encontramos, nos conhecemos no programa de pós-graduação em administração de empresas. Na época, a Lidu ingressou no PPGA buscando a docência, né, Lidu? Isso, Marina, para começo aqui, agradeço assim, o convite para falar dessa trilha, que trilha faz parte da minha vida, né? Minha vida é cheia de trilhas e eu gosto de quando as trilhas se cruzam, né? Eu fiz o mestrado achando que ia seguir carreira acadêmica por muito mais tempo, né? E eu fiz um processo mais diferente, assim. No mestrado, inclusive, eu acho que foi aquele momento que eu tirei para pensar em mim, repensar carreira, repensar família, né? Eu não tinha tempo para nada, a questão dos eventos que eu já estava na produção, já tomava muito do meu tempo. E teve uma hora que a ficha caiu. Bem, eu posso fazer o mestrado e também posso não viver da vida acadêmica. E quando eu percebi isso, muitas possibilidades, né? E aí fica um leque de possibilidades. E eu gosto de contar muito essa história porque faz sentido para mim. Que às vezes a gente está tão imerso num local achando que é só uma possibilidade. E quando a gente se aprofunda, o leque se abre, né? Foi isso que aconteceu. Pois é, Lidu, você falou que a ficha caiu, né? E aí eu comento sobre o mestrado e sobre a sua trajetória como um exemplo de como a gente se transforma nessa jornada que é a pós-graduação stricto sensu. Eu acho que pessoas que querem passar por uma transição de carreira e que querem viver um momento de reflexão para o autoaperfeiçoamento, para a descoberta de novas competências, pode encontrar no mestrado e no doutorado uma oportunidade ímpar para isso. Porque a gente não tem tantos espaços assim na sociedade para parar e pensar, né, Lidu? Não. A gente vive uma vida muito corrida, como você falou. E aí, espaços onde o pensamento é privilegiado são raros na nossa sociedade. E, felizmente, a gente tem na universidade, e especialmente na pós-graduação stricto sensu, o lugar para isso acontecer. Então, como é que foi para você viver isso, essa transformação e esse processo todo de florescimento que você viveu no mestrado? Marina, a gente até conversou antes, mas eu não te contei uma coisa. Eu não queria fazer o mestrado. Eu não queria mesmo, eu fui muito resistente. E chegou ao ponto de eu não querer. Fiz o preenchimento da ficha, só que ainda na dúvida, né? Meu marido veio e pagou. E aí ele falou, eu já paguei, agora você tem que ir. Então, o meu start começou naquele momento. Eu estava muito em dúvida
se era isso que eu queria saber, que isso que eu queria para a minha vida. Só que tem um negócio que eu acho interessante. Se a gente tivesse um script de tudo que a gente fosse fazer, talvez a gente nunca fizesse nada, porque tudo é muito complicado, tudo é muito complexo. Só que se eu digo assim, é difícil abrir um negócio, é difícil estudar, é difícil fazer a questão das redes sociais, é difícil dar aula online, é difícil... Qualquer coisa que você decida fazer é difícil. Então, qual é o difícil que você vai escolher? Essa foi a minha pergunta. Só que eu estava num momento realmente de transição de carreira, e eu tinha que decidir, né, fazer o que eu queria da minha vida. E quando eu decidi fazer a transição, eu disse, bem, se eu continuar trabalhando com eventos do jeito que eu estava, eu trabalhava na área do evento, eu continuo com o evento, mas dentro de uma perspectiva de estratégia de marketing, né? E eu tinha que parar uma linha de eventos dentro do meu negócio. E aí eu fiquei pensando, se eu continuar do jeito que eu estou, eu não vou ter tempo para nada. Só que eu peguei a oportunidade do tempo, já que era escasso e já que eu estava dando aula também e que eu tinha que assistir aula, tinha que cumprir um horário, né, eu tive urgência de fazer tudo. Eu tive muita urgência, porque a ficha caiu ali. Eu disse, bem, eu posso parar um ano, ser meu ano sabático, e daí eu crescer 10 anos. E foi o que eu fiz. Eu acho que eu fui a primeira a concluir da minha turma. Não tenho nenhuma vaidade sobre isso, mas era da urgência que eu falo isso da urgência, né? Todo mundo tem o seu próprio tempo, claro. Mas eu tive muita urgência de fazer as coisas acontecerem para mim, pessoalmente, na minha vida. Aí, dentro disso, da mudança de carreira, eu comecei a entender que não era só uma mudança de carreira, era uma mudança de perspectiva minha sobre a minha percepção, porque as coisas, o microfone é o mesmo microfone, mas a forma que eu vi o microfone era diferente. A Marina é a mesma pessoa, mas a forma que eu vi a Marina começou a ser diferente. E isso começou a fazer muito sentido para mim. E aí eu comecei a entrar no processo de emagrecimento, era como se eu tivesse me abandonado ali por 12 anos, e no mestrado, que foi naquele ano sabático, que eu tive o tempo para pensar em mim, na minha carreira e tudo mais, eu emagreci pouco mais de 20 quilos, né? Então, realmente, eu saí muito transformada. Eu entrei em uma pessoa, tinha um cabelo preto, aí eu saí loura e magra. Muito numa pegada, assim, pessoal, assim, e para mim foi muito transformador. E a minha turma, especialmente, a Marina lembra, foi uma turma muito especial. O pessoal era muito unido, e eu, da comunicação, entrando no mestrado de administração, então, a primeira barreira, eu disse, eu não tenho metade da leitura que as pessoas têm. E aí, claro, que quem não tem uma coisa, tem que ralar para conseguir mais do que os outros. Então, foi isso que eu fiz. Eu não tinha, durante um ano que eu decidi fazer, eu não tinha realmente o tempo que eu queria, mas aí aquela história, eu passei um ano aperreado para ter muito mais tempo depois. E hoje, graças a Deus, transição de carreira feita, as perspectivas de meu negócio melhoraram 300%, por conta que mudei o direcionamento, mudei o rumo, ampliei o foco, né? E assim eu consegui fazer minha trilha. E eu descobri muitas das minhas coisas que eu falo, das coisas que eu gosto, inclusive do emagrecimento, numa trilha, né? Bike, né? Trekking, próprio trekking, canoagem, né? A Marina sabe que eu gosto das brincadeiras no meio dos matos. Pois é, Lidu, você estava contando do ano sabático, e só para esclarecer, talvez parte da nossa audiência não saiba, né? A gente tem vários acadêmicos na audiência, claro, mas o ano sabático, a gente fala sabático como um jargão acadêmico, que quer dizer um período em que o pesquisador, um cientista, um professor, vai se dedicar aos seus próprios projetos pessoais. Na academia costuma ser, né? Então, pesquisadores que são mais sêniores, eles costumam ter o ano sabático, que é esse momento de autoaperfeiçoamento. E aí a Lidu se referiu ao seu ano sabático, que foi. Produto da sua própria escolha, mas foi tudo junto, né, Lidu? Não foi um ano que você parou, foi um ano que você viveu com muita intensidade, na verdade, né? Muita. Eu vivia no 220 direto. Mas é aquela história também, depois que eu decidi que a ficha caiu, né, e a questão assim de estar muito próxima do Minelli, do orientador, que para mim foi muito especial naquele momento, sem que eu falasse que estava nesse processo todo, porque às vezes a gente não tem tempo, tem tanta intimidade assim para conversar, mas as coisas foram acontecendo e ele entendeu que eu tinha urgência, né? E aí ele topou o desafio, porque não é fácil dizer para um orientador que tem 300 outras coisas que você quer urgência, né? E a pessoa ainda topar, né? Mas assim foi maravilhoso, assim.
faria 50 vezes. Não, só que não, faria. Mas a gente está te esperando para o doutorado, tá, Lidu? Tá, espera. Não, mas assim, é transformador, é transformador. Da forma como eu achei que era, tipo assim, eu era até arrogante, dizia assim, eu quero saber quem é que faz o que eu faço profissionalmente usando só teoria. Eu era arrogante, né? Mas aí é com a pesquisa, sapatinho da humildade, a gente calça que é uma beleza. E a gente entende que o processo é muito mais bonito do que só entregar a dissertação. Né? A dissertação, quando eu fui entregar, eu já não estava mais nem tão feliz como eu estava no processo. E fazer as descobertas em si, né? Eu trabalho com conteúdo online e descobri que a pesquisa ela pode ser usada também como informação de muita qualidade. Né, não só como um hackzinho, porque na internet o pessoal acha que eu vendo um hackzinho, vendo um negocinho aqui que vai fazer a pessoa ganhar dinheiro ali porque implantou tipo aquele negócio que a gente aprendeu em física, aquelas formas, forma do sorvete, forma do não sei o quê, né? E não é assim. E aí, no mestrado, eu comecei a fazer essa busca e esse direcionamento, que inclusive os produtos que eu vendo, inclusive o primeiro produto, né, que foi quando eu saí daqui, que foi fruto da dissertação, que o meu insight, eu digo, realmente eu provo cientificamente o que eu falo, que é um produto que vem de um local que eu amo, que é o evento estratégico. Né? E o evento, para mim, ele é muito essa estratégia, ele é muito essa pegada de marketing. E como foi bom desconstruir ele, achar que ele não existia mais. E depois repensar de novo. Meu Deus, será que tudo que eu fiz já não vale mais nada? Aí você vai para a pesquisa e vai descobrir, aprofundar. Né? Só que para isso, fui estudar outro mercado, mercado de luxo. Mas ainda assim acreditando que ia ter um local que eu pudesse dar continuidade depois. Porque a trilha é muito isso, né? Você chega num ponto, mas você quer logo subir no outro. Sobe uma montanha e quer subir a próxima. Lidu, e você comentou que a sua percepção sobre a teoria e a prática mudou, né, depois do mestrado. Mudou. Em algum outro momento da sua fala, você falou que, na verdade, o que você fazia não mudou tanto, pelo menos no primeiro momento, mas o significado daquilo para você, o seu próprio entendimento. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais e nos desse esse gostinho de como é aprofundar teoricamente aquilo que se sabe fazer tão bem na prática. Quando a gente fala de evento, o meu ramo de atuação é eventos. Então, quando a gente fala de evento, a gente tem uma noção que tudo vai ficar muito bonito, mas os processos é uma coisa muito empírica, sem muita ferramenta ali disponível. E quando eu comecei a estudar teoria, eu disse assim, então se eu fizer tal coisa, talvez isso aqui amplie. Ou então as coisas que eu fazia, até mesmo empiricamente, ou então intuitivamente, eu consigo ter mais gestão, controle e fazer uma entrega muito maior pelo conhecimento que eu tenho hoje. Não só porque aprendi a questão da gestão, que é um outro fator, porque como eu sou da comunicação, sou publicitária. E quando você entrega algo para a gestão, você tem que entregar índice de satisfação, tem que entregar a questão de como é que você mede todo o seu esforço. E imagina para um cliente que vai gastar, porque faz evento quem pode, não é uma coisa barata de fazer. Imagina tu conseguir medir isso pós-evento. Então, todas as estratégias, tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava pensando, eu podia ter um direcionamento maior para as coisas que eu estava querendo. Então, para mim, é tipo assim, você está num canto, está meio de venda, os olhos vendados, e de repente você, uau, estou enxergando direito. Era muito isso para mim. Lidu, eu acho que o mestrado, o doutorado, a pós-graduação estricto sensu de modo geral, nos habilitam, né, nos fornecem algumas competências. A gente incorpora competências ao longo da jornada e uma delas tem a ver com isso que você falou, que é o domínio da informação. Total. De repente, a gente percebe que as informações com as quais a gente interagia no nosso cotidiano nos chegavam de maneira muito superficial. A gente não se destaca tanto quando todas as pessoas têm acesso às mesmas informações que nós temos no nosso segmento, ou as pessoas têm a mesma interpretação sobre a informação. A questão da interpretação foi uma das coisas que mais me chocou, porque a gente chega muito armado, muito cheio de eu sei fazer, eu sei o que é isso, mas na verdade, na hora de construir, na verdade é uma desconstrução. Né? E você não sabe até onde vai, porque tudo que você achava que tinha certeza, não é mais certeza. Só que, por outro lado, isso é muito bom, porque eu acho que a humildade da gente está exatamente em fazer esse processo inverso.
E nessa trilha, né, por ser uma trilha, como eu... É tipo assim, você tem que decidir fazer e fazer com profundidade. Não é pegar atalho, porque não existe atalho na trilha, porque depois você vai ter que fazer o percurso do mesmo jeito e talvez seja ainda mais difícil, porque falta tempo quando pega o atalho. Mas no sentido de que você vai descobrindo e validando o que você vai entendendo. Porque uma coisa é eu ter um conhecimento das vivências que eu tive, outra coisa é a Marina ter o conhecimento dela. Ela faz uma experiência numa trilha e a experiência dela é completamente diferente da minha por conta das correlações que ela vai ter em relação às vivências, às experiências, aos livros que leu, às viagens que fez. E na trilha é muito isso. Você vai conseguir chegar num resultado. Não é tão intencional quando a gente quer, porque às vezes a gente quer que a pesquisa tenha um resultado X e a pesquisa vai para um lado Y. E está tudo bem, porque é pesquisa e você só tem que encarar como que você interpreta aquele fato, aquele fenômeno, e tratar aquilo ali como algo que você possa aplicar. Porque uma das coisas que eu queria muito era que o mercado usasse a pesquisa que eu fiz. Inclusive, a gente fez até a palestra aqui, né, também, para poder divulgar o resultado da pesquisa com o pessoal de eventos local. E eu acho e eu acredito isso, porque a vida acadêmica, ela é viva. Só que, às vezes, a gente não sabe como chega para o mercado. E, quando chega para o mercado, às vezes, parece muito distante. E, às vezes, isso é distante para quem está pensando, porque não sabe como chegar. Mas isso aqui é um campo totalmente aberto, né? Pois é, a Lido falou dessa palestra. Assim que ela terminou o mestrado, ela fez a apresentação da sua dissertação para uma audiência que encheu aqui o nosso auditório da biblioteca, de alunos dos cursos de eventos e de gestão da universidade. E ela apresentou numa linguagem acessível a essas pessoas os resultados da sua pesquisa, numa devolução muito clara do conhecimento científico para a formação de graduandos, né? Então, num evento que foi super divertido, né? Teve sanfoneiro, teve iluminação, teve vários recursos aí que o pessoal da área de eventos assimila, entende, aprecia. Ela transmitiu os resultados da sua pesquisa científica, fazendo assim, eu acredito, muita diferença na formação daqueles graduandos que assistiram àquele momento, né, Lidu? E foi especial esse dia, porque foi a primeira vez que a minha mãe me assistiu numa palestra, né? Então, eu já tinha rodado o Brasil e minha mãe nunca tinha me visto. E foi a academia, foi a Unifor que propiciou esse encontro. Verdade. E falando em encontros, Lidu, você mencionou seu orientador, o professor Minelli, que é nosso colaborador no PPGA, hoje está na Universidade na França. E você mencionou também sua turma, que, claro, foi uma turma muito especial. Todas são, né? A gente sempre acha que a nossa turma é a mais especial. A minha foi mais, olha, sinto dizer. Eu acho que a Ercília também está pensando a mesma coisa. A Ercília está ali na plateia, ela deve estar pensando a mesma coisa. Não, Ercília, olha, a minha foi mais, viu? Não acredito, não credo. Mas o que você tem a dizer sobre esse networking, essa rede de relações que a gente constitui durante o curso de mestrado? Ai, Marina, é legal porque junta os saberes, literalmente, né? Eu, como eu falei, da comunicação, então eu tive muita ajuda, muito apoio, muita indicação de livro, muita indicação de leitura, para poder acompanhar o que todo mundo já estava fazendo, como se fosse assim, bebendo água, né? Então eu tive um esforço maior. Era só eu e a Paula, né, da comunicação, né? Enfim, mas assim, foi muito bom, porque quando você vê a mistura do negócio, você vê que está tudo bem, não precisa saber de tudo, você só precisa focar no seu. Então, o outro também é medida para você. Porque, às vezes, a gente fica naquela angústia, poxa, Marina, bem jovem, já é pós-doutora, quando é que eu vou chegar? E dá aquela angústia. Mas depois, está tudo bem, era o tempo da Marina, é o meu tempo, é o tempo de cada um. Aí você vê pessoas de várias idades na mesma turma, que também é muito, muito bom. Né? E você vê, é tipo assim, você chega e com a percepção, achando que você, aqui no sistema de ensino tradicional, né, a gente é medido pela nota. Então você tem medo, você chega no mestrado ainda com aquele receio ainda da graduação, se eu falar alguma coisa errada, se eu falar isso aqui, aquele ranço também, né, de não ficar por baixo. Só que quando você chega no mestrado, é tipo assim, é o teu pensamento, a construção das tuas ideias que vão fazer sentido para você, que pode não contribuir com a minha percepção naquele momento e está tudo bem. Mas o fato de você relacionar isso de uma maneira muito leve ajuda na condução. E a turma, meu Deus, que turma massa. Não vou nem falar o nome de um por um, porque se eu esquecer uma que o pessoal me mata. A gente tem um grupo ainda super atuante, assim.
A gente está lá compartilhando, né? Tomara que esteja todo mundo lá no YouTube, né? Pois é, eu acho que o pessoal das outras turmas deve estar comentando também que a turma dos outros é a melhor, cada turma vai ter esse Coloca aí nos senso de... comentários qual é a melhor turma. Por favor, turma, compareça. Por favor. Não me perguntem, não perguntem aos professores qual é a melhor turma, porque todas têm um espaço muito especial no nosso coração, porque é uma trajetória compartilhada com todos. Como eu falei no início, a trilha é a mesma para mim e para a Lidu e para todos que a percorrem. A trilha acadêmica é muito mais ampla do que parece, ela não é um caminho estreito, ela é um caminho bastante democrático, bastante inclusivo. E como a Lidu falou, um caminho em que nós aprendemos uns com os outros. Então, a grande riqueza de uma sala de aula da pós-graduação stricto sensu é essa oportunidade de aprender com os colegas e não apenas com os professores. As nossas aulas, elas têm um formato totalmente invertido, a nossa sala de aula é invertida, o aluno está no centro da sala de aula. E, na verdade, a gente nem gosta de chamá-los de alunos, são mestrandos e doutorandos, são pessoas em processo de transformação. E a gente supera essa ideia do aluno que, na própria etimologia da palavra, remete a alguém sem luz. É o contrário, nós recebemos pessoas que têm uma bagagem, muita experiência de vida, uma formação na prática e, às vezes, até na teoria também, em outras graduações, em outros mestrados. Às vezes, a gente tem alunos que já fizeram mestrado, que fazem o segundo. E os alunos que vão para o doutorado, que, naturalmente, passaram pelo caminho da graduação e do mestrado. Muitos dos nossos alunos são professores também. Então, trazem para a gente não apenas as suas vivências de mercado, mas também suas vivências de sala de aula. E o momento da aula é muito rico, é uma troca muito intensa, em que o professor é apenas o agente balizador da discussão científica, para que a gente não perca essa abordagem científica, o diferencial da ciência, e a discussão não se torne apenas baseada na prática, né? A ideia é a complementaridade entre os saberes da prática e aquilo que a ciência vai respaldar e aquilo que a ciência tem a explicar por meio da teorização. Mas, Marina, assim, hoje eu trabalho com grupos de mentoria do aula online, né? Só mudei o formato de aula, mas eu trabalho com online desde 2018. E, assim, se não fosse o mestrado, talvez eu não tivesse tanta segurança de tomar as decisões que eu tomei para poder estar no processo que eu estou, até por conta dos grupos de mentoria, que como eu trabalho com a mentoria e é voltada para crescimento de negócios online, se eu não tivesse essa segurança de dar aula, de criar os processos, de perceber como é que funciona, que eu conquistei no mestrado, pelo estudo do mestrado, eu não faria isso. Isso aí é fato. Hoje, não é que a pessoa não pode fazer, mas hoje eu tenho segurança das coisas que eu passo por conta dessa trilha que eu percorri, né? E falando, só concluindo aqui o negócio da turma, é igual a gente está numa trilha. Eu estou numa trilha, lá meu percurso é um monte de gente, mas ninguém pode subir por mim, ninguém pode fazer o percurso por mim. E isso para mim faz muito sentido quando eu coloco dentro de uma percepção acadêmica, quando eu coloco dentro de uma mentoria, porque todo mundo está junto, é um grupo, mas se a pessoa não fizer o processo, ela não consegue sair. Mas essa percepção veio do mestrado. E como é que você acha que o mercado te percebe hoje? Que diferença faz na sua relação com o mercado ter um título de mestre? Num primeiro momento foi ruim. O pessoal achava que eu era muito cara. Aí não fechava. Comercialmente falando. Mas depois as pessoas perceberam que era mais segurança para elas. Antes eu não falava muito, eu até comentei com a Marina, porque eu achava que distanciava. Só que a partir do momento que eu comecei a falar que eu era mestre, mas eu não falava assim meu currículo, dando tipo a sala de aula, olha, eu sou Lidu, formado em tal, não. Eu falava no meio das conversas, olha, teve uma vez na aula do mestrado que aconteceu isso. Eu comecei a falar de uma forma mais leve e isso deu muito retorno, deu muito resultado, porque as pessoas até então não sabiam. E aí elas diziam assim, nossa, você é mestre, mas você é mestre em marketing? Eu disse sim, foi dos caminhos que eu fiz foi o marketing, mas eu sou da administração, eu fui explicar como é que funcionava e tal. Aí, assim, claro que a gente começa a perceber que as pessoas veem a gente de uma maneira diferente. Mas até então eu não falava. E quando eu comecei a falar, pessoal, é muito caro porque é mestre, vai logo cobrar o valor do mestrado aí. Mas é claro que esse valor
também está contemplado, né, Lidu? Muito, porque muito. o seu ticket aumenta, aumenta, né? O seu aumenta. passe se valoriza depois que você tem uma formação como mestrado. Claro que a maior parte das pessoas não faz a formação, não percorre essa trilha pensando somente no retorno financeiro, mas são várias as possibilidades de retorno financeiro que o mestrado pode dar. Para além da sala de aula, gratificações, por exemplo, assim que o mestrado é concluído, principalmente o pessoal do serviço público, mas também da iniciativa privada. E nós temos algumas pessoas, alguns alunos, ano após ano, que têm seus mestrados financiados pelas empresas onde trabalham, públicas e privadas. Então, é claro que isso se consolida depois num aumento de remuneração. E para quem trabalha diretamente com o público, como consultor, atividades como as que você presta, isso se reflete também num valor potencializado de remuneração. Com e certeza. não é ruim, né, Lidu? Não é ruim. Não. Mas num primeiro momento é porque assim, a gente não sabe como é vender, até ir vender. A verdade é essa. Então, quando eu estava no meu começo do processo de vendas, eu tinha meio que receio de falar. Depois eu vi que isso era o melhor argumento de venda, porque isso me diferenciava da maioria, principalmente quem está vendendo curso online, que fica assim, é mais uma pessoa que está vendendo curso online, e na verdade não é. Quando a pessoa conhece, quando a pessoa vai atrás da história, diz, não, ela tem mestrado, ela tem isso, então realmente valoriza, e eu tenho muita gratidão por isso, porque hoje eu sei vender até isso, né? Porque antes eu não sabia. E o valor que se mede financeiramente em várias dimensões, ele também tem a ver com aquilo que se agrega ao produto e ao serviço que se presta. Então, no caso, você que é líder de mercado, que atua em condições de liderança, essa diferença, esse diferencial na sua formação, tem a ver com a segurança que você pode passar para o seu cliente de dizer, eu sei, confia em mim, porque eu vejo mais longe. É isso mesmo. Porque uma das competências que o mestrado oferece para as pessoas que passam por essa trilha, que percorrem esse caminho, é a capacidade de ver mais longe, que é um atributo fundamental do líder e do gestor. O gestor, ele é aquele que deve ser capaz de enxergar o horizonte um pouquinho antes dos outros e antecipar as tendências, antecipar os problemas também em sua potencial resolução. E a gente não faz isso consultando o oráculo, né, Lidu? Não. Embora muitas pessoas por aí façam. Mas a diferença entre ser cientista e ser prático, aprender fazendo ou recorrer a outros métodos, é que a ciência nos habilita a ver mais longe. A gente consegue enxergar em antecipação em relação à maioria das pessoas, porque a gente tem essa capacidade de lidar com informação complexa e também de entender o mundo a partir de perspectivas teóricas. Então, a gente tem muito mais facilidade de enxergar os problemas do mundo antes e também de elaborar suas soluções teoricamente. Teve alguma coisa na internet que eu vi essa semana que um cara estava muito estressado porque ele disse que estava com excesso de futuro. Só que o estresse dele era a ansiedade de não conseguir alcançar o futuro. E aí eu fiquei pensando, poxa, o excesso de futuro para mim é uma coisa boa, porque é uma percepção que antecede muita coisa de negócio. E hoje eu tenho essa segurança de falar, não que eu vá ser o prever muita coisa, mas assim, a gente consegue fazer um direcionamento com muito mais clareza, que eu acho que a palavra é clareza. Né? E quando a gente consegue fazer isso, é muito bom, porque você dá uma perspectiva diferente para quem está contribuindo com o teu negócio e você como devolutiva. Né? E eu percebo que essa percepção de futuro é uma das grandes carências assim, do mercado, de uma maneira geral, principalmente pós-pandemia. As pessoas não sabem como fazer, como investir, como voltar, como atuar, o que pode mudar, o que pode melhorar, se volta a fazer como era, como é que volta, né? Então, assim, eu acho que um excesso de futuro às vezes é bom. Com certeza. E você falou da pandemia, Lidu. O mundo inteiro, todas as pessoas estavam se readaptando ao trabalho online, às novas condições. Eu nem preciso comentar, porque todo mundo já está cansado dessas circunstâncias, inclusive. Mas é preciso dizer que os acadêmicos trabalharam como nunca durante a pandemia. Todo mundo pode dizer isso em relação ao seu setor de atuação. Claro, a gente teve uma sobrecarga de trabalho maior. Mas a academia se esforçou muito por produzir compreensões a respeito do momento presente e oferecer essas compreensões para a sociedade, para que as pessoas pudessem ter bases científicas para a tomada de decisão e para lidar com essas situações desafiadoras que a pandemia vem nos colocar agora. Então, se a gente procurar nas bases de dados,
Se a gente procurar nas publicações científicas, não só a respeito da produção da vacina, que foi uma prova do triunfo da ciência na sociedade, mas em várias outras dimensões do desenvolvimento científico, a gente tem bastante material produzido sobre o nosso mundo de agora, porque a ciência esteve aí trabalhando e servindo à sociedade. Então, quem se engajar, por exemplo, no curso de mestrado, do doutorado de administração, hoje, tem ao seu favor o acesso a todo esse arsenal de conhecimento. A gente tem as bases de dados, acesso às bases de dados aqui na universidade, e a gente tem também a capacidade de interpretar, ler, sintetizar e lidar com essas informações que ainda são desconhecidas, ainda são incertas para a maioria das pessoas. E eu achei que isso era ilusão quando eu ouvi a primeira aula, né? Capacidade de sintetizar, fazer, eu disse, não. Tão rápido, eu só tive um ano. Mas acontece, é mágico. É mágico. Eu falo para as pessoas, às vezes, no primeiro dia de aula, que quando a gente entra no mestrado é como quando a gente entra no CrossFit. Né? Você está acostumado a fazer o exercício ali na academia, dar suas corridinhas, mas quando você entra na academia, de fato, é o CrossFit do cérebro, é o CrossFit da aprendizagem. De repente, a gente vai se ver capaz de realizar coisas que a gente não achava que era possível, que não estava ao nosso alcance. Então, o desafio, por exemplo, de escrever um artigo científico, né, Lidu? Uau! Parece tão difícil, a gente tem a escrita como uma competência bastante sofisticada, difícil de ser desenvolvida, e daqui a pouco você se vê escrevendo e publicando em inglês, né, Lidu? Publicando fora do Brasil e tendo a capacidade de dialogar com a academia no mais alto nível. Como foi para você a escrita do artigo e os desdobramentos que surgiram daí? Bem, né, quando eu comecei a escrever, é tipo assim, a gente não tem script, a gente só vai fazendo. E vai fazendo, tipo assim, o orientador vai dizendo assim, faz um artigo sobre isso, aí você diz, mas vai dar em quê? O que é que eu vou ganhar com isso? Porque a gente é arrogante. A gente fica analisando e fica julgando todo mundo que conversa com a gente. Verdade é essa. E aí, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ter um monte de trabalho, vou perder um monte de tempo, isso quando você começa, né? Só que decidiu fazer, aí você começa a pesquisar e começa a gostar. E vai buscando, e vai entendendo, e vai se descobrindo também com a pesquisa. E aí você começa a publicar. Né? Eu lembro que quando o Minelli me mandou dizendo assim, foi publicado, eu pensei que era tipo assim, era um dia comum, né? Mas não era não, gente. Eu saí lá falando para todo mundo, aquela alma cebosa da família que chega falando, ei, eu tenho um artigo publicado, tu nem tem. Claro que só no grupo da família. Depois, não, a gente manda para os amigos, compartilha, divulga nas redes sociais. E quando eu falo que tem um artigo publicado, aí eu vou falar de uma visão comercial. Quando eu começo a falar do meu evento estratégico, que é um principal produto, e que eu falo que com ele eu consegui publicar artigos científicos, o valor dele sobe. Sobe, mas sobe mesmo. Por quê? Porque parece distante, né? E a pesquisa é acessível. E aí, quando eu dou palestra sobre isso, como, claro, o mercado de eventos estava parado na pandemia, mas haviam licitações em todos os estados que estavam acontecendo para movimentar e capacitar o mercado de eventos. E eu participei no Rio Grande do Sul, eu participei Rio de Janeiro, eu participei em São Paulo, enfim, várias licitações que as pessoas sabiam do projeto e me convidavam. E quando eu falava que tinha artigo científico publicado, além dos comentários me manda o link do artigo. Né? Então, a gente sabe que, por mais distante que seja, a pessoa ainda não tem o acesso, não tem a informação de como chegar. Né? E o interessante é que, quando descobre, tu pode me indicar, e aí eu peguei tua bibliografia. Isso é muito legal, porque você contribui também para o mercado de uma outra forma, que acha que, o pessoal não quer mais ler, isso é mentira, nunca se leu tanto quanto agora. As pessoas estão ávidas, mas é conteúdo de qualidade, as pessoas não querem formulazinha mágica. Se isso desse resultado, as pessoas se sustentavam e todo mundo estava milionário por vender fórmula, mas não vende isso. Vende coisas com sustentabilidade. Inclusive, sustentabilidade é um dos temas que eu gosto de abordar dentro de um negócio de marketing, por exemplo. Se ele não for algo como um ecossistema, né, que são termos assim, muito acadêmicos, mas se ele não funcionar como um ecossistema, ele não tem sustentabilidade para garantir longevidade para o projeto. Né? Aí, quando a gente coloca isso dentro de um processo de marketing, ele também fica muito mais duradouro e você percebe
alunos que talvez assim não pensassem dessa forma, usando os termos que eu uso. Ah, eu queria saber mais sobre aquele termo que você falou. É muito legal, né? E aí eu vejo assim, não, é porque eu sou realmente mestre. Claro que eu não fico com essa vaidade de nem esnobando com um aluno, né? Mas eu sei que é, né? Que é o diferencial. É muito isso. Isso que você falou faz muito sentido, é interessante de comentar, né, Lidu? Como produzir um artigo científico, que parece algo tão próprio do trabalho acadêmico, nos aproxima do mercado. Porque é por meio dessa publicação, desse registro escrito, né, que sintetiza o nosso trabalho, que a gente pode fazer nossas ideias percorrerem distâncias e chegarem de uma maneira bastante assertiva às pessoas. E assim a gente faz com que o conhecimento, de fato, seja um meio para a transformação social, para a melhoria da gestão, para o incremento do marketing, né, Lidu? Com certeza, Marina. E cada vez mais, assim, a gente... É porque às vezes a gente pensa, se coloca numa caixa que fosse limitada, sabe? Pensar assim, tem que pensar fora da caixa. Joga a caixa fora, meu irmão. Não precisa de caixa. Essa é a ideia. Porque se você se limita, você sempre vai ter um teto e você não tem teto. Não tem teto, não tem um limite. Eu acho que essa ideia da caixa, né, que é um jargão também da inovação, pense fora da caixa, tem tudo a ver com o que a gente faz na academia. A gente nunca se enquadrou dessa maneira, nesse jargão, mas o fato é que quando a gente entra na academia e passa a se aproximar do conhecimento científico, a gente começa a questionar formas de conhecer alternativas, como, por exemplo, o senso comum. O senso comum tem conhecimentos consolidados, acumulados ao longo de gerações, que se acreditam ser verdadeiros, mas quando a gente para pensar e questiona e pergunta qual é a validade desse conhecimento, desse saber para a minha vivência, para o meu trabalho, para a sociedade, para os dias atuais, a gente faz esse exercício de quebrar a caixa, né? A gente passa a pensar a partir de uma outra premissa. A gente muda um pouco o nosso ponto de observação quando a gente está nesse lugar mais privilegiado, por assim dizer, da trilha. Não privilegiado em termos de status social, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas privilegiado certamente em termos de uma ampliação da capacidade de compreender o mundo, compreender as premissas da prática que a gente realiza na gestão. Ai, Marina, com certeza. E essa visão limitada, que às vezes a gente se limita por ela, só faz parte de crenças que você às vezes tem. Eu estava dentro da universidade, dando aula, e mesmo assim ainda cheia de crenças, né? Só que no mestrado é tipo assim, é só você e o mestrado, embora esteja com todo mundo. E você se desconstrói nesse processo, né? E tipo, não tem uma fórmula fixa, não tem uma receita de bolo. Eu acho que se tivesse script, eu acho que não era legal entregar, porque assustaria. Mas, por outro lado, é muito engrandecedor, justamente pelas incertezas, assim como é na vida. Se a gente soubesse tudo que a gente... Tipo, a Marina soubesse tudo que ia passar, desde a graduação até agora, se ela tivesse recebido um script, ela se esquece. Deixa eu aqui mesmo. É tipo isso. Se a gente tivesse esse script, era muito ruim também. Que a descoberta é muito legal e ela que engrandece. Com certeza, essa trilha é construída no caminhar, né, Lidu? E deixa eu te perguntar, como foi para você fazer a sua pesquisa mesmo? Aquela etapa em que o pesquisador, a pesquisadora vai a campo, coleta dados, leva esses dados, e é o que nos aproxima, assim, dessa ideia de ser cientista mesmo, né? A gente não vai para o laboratório, porque o nosso laboratório é a própria sociedade, são as organizações, é a gestão de modo geral. Mas quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente tem um campo, a gente pratica um pouco isso, que não deixa de ser um sonho para muitas pessoas, é uma fantasia que as crianças alimentam. Então, essa ideia de ser cientista não estava no meu script original, mas quando eu paro para pensar que eu me tornei isso, eu acho bem legal. A pesquisa dá trabalho, gente, dá trabalho e não é pouco não, porque não é só fazer a pesquisa, é transcrever, é apurar dados, interpretar dados, e às vezes não é o que você quer, você queria uma coisa mais tendenciosa para o seu gosto pessoal, e não é assim que funciona. Mas assim, estar em campo, tipo assim, se a pessoa dissesse assim, quanto é que vale fazer uma pesquisa? Isso não tem preço nenhum que pague, porque dá muito trabalho. A pessoa pode me pagar 1 milhão, mas não vou porque dá muito trabalho. Quer dizer, depende, a gente negocia.
Mas o processo de fazer é muito bom também, porque a gente descobre muita coisa legal. E claro que eu sou uma pessoa que vai fazer amizade, eu chego, levo café, às vezes alguns cantos que eu sabia como era mais ou menos, que eu pedi uma ajuda, né? Me dizem como é que a pessoa, aí eu preparava uma mesa, levava uns bolinhos, fazia um negócio bacana. E depois que eu fiz a pesquisa, que saiu a dissertação, que publiquei o artigo, eu entrei em contato com todos os entrevistados, né? Foi uma pesquisa qualitativa, e mandei a pesquisa para eles. E a maioria deles me chamou para dar palestra nas empresas deles, bebê. É assim que a gente se relaciona. Né? A maioria me chamou e foi muito bacana porque era assim, eles sabiam do que eu estava praticamente falando porque eles estavam praticando aquilo ali que eu falava. E deu um start de muita coisa. Em outros, tipo assim, fazia uma coisa muito mais... não é menos profissional, nem mais profissional, que eu não gosto de tratar dessa forma, mas despertou para outras coisas que eles podiam implantar dentro das coisas que eles já estavam fazendo. E foi muito bom, né? Porque hoje todos são meus amigos, eu chamo mesmo de amigos, porque eu fui para Horizonte, eu fui para Quixadá, menina, e eu adorava, porque eu adoro dirigir. Eu acho que eu vou pensando um monte de coisa, eu vou cantando bem alto, e ali para mim é um processo criativo também. E durante a pesquisa, a coleta foi muito legal. A busca dos dados, né? Porque ali eu comecei a ter um norte do que ia acontecer. Tipo, pessoas completamente diferentes, mas concordavam em umas coisas e eram tão diferentes em outros pontos. Só que com a apuração dos dados, você entende qual é a realidade de um e qual é a realidade do outro e faz um contraponto, né? E foi tudo muito... Tipo assim, não é que foi tudo muito bom, mas o resultado eu gostei muito. A parte de transcrever... Tipo, eu me dei um tempo para finalizar, então eu me dei 1 ano para fazer o processo do mestrado. E no meu ano, no meu time, eu estava tudo atrasado, né? Então, assim, não é que eu estava atrasada, mas é porque eu me dei esse tempo. Às vezes a gente faz isso, mas nem sabe, né, Marina? Mas eu defendi, o pessoal fala que é tudo às mil maravilhas, né? Mas todo mundo acontece um monte de coisa. E eu defendi no dia 20 de junho, e minha mãe se operou de um CA no dia 21 de junho, no dia seguinte, sabe? Então, assim... Como é que estava a tua cabeça? Minha cabeça estava focada até o dia 20 numa coisa. Depois do dia 20 eu já estava livre. Eu acho que as coisas também são decididas. Quando você toma as decisões, parece assim, sei lá, que tudo conspira para o bem e vai dando certo, né? Porque se não tivesse sido desse jeito, eu não teria acompanhado o tratamento de minha mãe. Enfim, né? Eu acho que tudo tem um porquê. E nessa trilha que a gente vai tomando as decisões, as coisas vão, né, nem se encaixando. Porque de vez em quando a gente meio que sai da rota. Aí o orientador vem, puxa, e a gente fica com raiva. Sabe, uma cebosa, não sabe nem quem eu sou direito, está falando isso. Aí depois você diz, graças a Deus que ele fez isso, porque ele tem razão. Né? E as coisas vão se acertando, né? A trilha não é uma linha reta, não tem um ponto final. Né? A melhor coisa de perceber da trilha é que os orientadores, né, os professores, eles podem só dar o próximo passo, podem só subir a próxima montanha, mas eles resolveram, por opção, por vocação, por, sei lá, talento, estender a mão para quem está começando. E isso dá muita segurança para a gente. Aí a gente não pede só a mão, não, a gente pede o braço, as pernas, o corpo, tudo, né? Mas, Lido, você compartilhou com a gente uma questão pessoal bem delicada, Muito. Que foi a doença da sua mãe, que você viveu enquanto estava no mestrado. E eu falo para as pessoas, para os orientandos, para as pessoas que têm interesse em fazer mestrado, que nunca existe um momento certo. Aliás, para muito poucas coisas na vida, tem um momento em que toda a situação converge para aquilo que é a nossa meta, que é o nosso objetivo. E na pós-graduação não é diferente. Nunca há um momento certo. Sempre a vida vai interferir no nosso processo do mestrado, do doutorado, mas também faz parte. Então, não vale a pena esperar pelas condições ideais para fazer isso acontecer. Não existe condição ideal. Não existe quando você tiver mais dinheiro. Não existe quando as coisas estiverem melhor. Não existe quando a pandemia acabar. Não existe. Existe agora e amanhã é outro dia e está tudo bem. Né? Isso é a maior lição que eu tirei do processo inteiro. Né? Eu acho que depois disso foi que eu entendi ainda mais por que eu tinha tanta urgência de fazer minhas coisas. Hoje eu tenho urgência de viver, né? Eu acho que essa intensidade que eu vou descobrindo nas coisas, eu aplico muito mais rápido. Né? Tem isso também, né? A gente descobre mais rápido como é que funciona, aplica mais rápido também. Então, erra mais rápido, corrige mais rápido e faz mais rápido de novo. É tipo isso. E não tem nenhum problema em errar, porque às vezes a gente chega...
Acontece muito. Você sai de uma graduação, você sai de uma especialização, aí você parece assim que vai fazer, mas você tem medo de errar, como se você tivesse que acertar e que tivesse que querer aquilo ali para o resto da vida. Gente, isso aqui é só um período, né? Não é para o resto da vida, para o resto da vida é o conhecimento que você leva. E está tudo bem, porque passa, e as coisas vão passando, porque é o ciclo da vida, é o processo da própria vida. E se você ficar amarrado, se eu tivesse feito assim, cara, faz, não se preocupa com muita coisa não, porque a gente não tem script. E eu acho que a nossa grande frustração é não ter o script, mas também a nossa grande glória é não ter esse script. Porque se a gente tivesse, a gente não faria. Mas, por outro lado, se a gente tiver leveza, tipo, uma vez eu brinquei na internet dizendo assim, olha, a partir de hoje, todos os dias eu vou escrever um e-mail durante 30 dias. E todo dia eu escrevia alguma coisa, né, e mandava para as pessoas, escrevendo mesmo, não era um sistema que mandava e tal. Quando foi lá pelo 15º, aí você tem um pouco mais de humanidade, você começa a falar dos seus pensamentos, das suas consciências, das suas amplitudes e também das suas restrições, limitações, experiências. E quando você vê, né, quando chegou quase no 20º, alguém me perguntou, mas por que você não continua? Né? Depois eu disse, não, é porque eu fiz uma meta pequena. Então, quando você coloca uma meta pequena, é mais fácil de cumprir. Né? Depois a gente expande, bota para 60 dias, mas eu não tenho compromisso. Inclusive, o primeiro e-mail, eu dizia assim, olha, isso aqui não tem obrigação nenhuma de dar certo. Eu estou fazendo porque eu quero ver até onde vai dar, quem é que está comigo? Essa foi a minha pergunta na internet, por e-mail. Né? Aí você vai vendo engajamento, você vai vendo... Porque quando chega no 15º, não tem como você não ser você. Né? É tipo um reality show, você já está escrevendo seu pensamento no mais negócio assim, né? E vai dando certo, e você começa essa expansão, e nessa expansão você começa a entender que as pessoas às vezes só querem conexão. E quando você coloca mais conhecimento, mais experiência, né, porque as coisas que fazem sentido para mim, provavelmente ali para o meu público, é o que as pessoas estão interessadas em saber, as formas como as coisas se conectam. Lido, você falou em duas palavras que são muito importantes para a pesquisa, e particularmente para a pesquisa qualitativa, que é conexão e sentido. E essas suas experiências com as pessoas depois do mestrado, certamente devem reverberar o que você viveu no mestrado. Uhum. As pessoas hoje procuram, principalmente no âmbito do desenvolvimento de lideranças, formas de se aproximar do outro e de exercitar aquilo que a gente chama de empatia, que é a capacidade de se colocar um pouco no lugar do outro. E eu asseguro que não tem lugar melhor para a gente aprender sobre empatia do que na academia. Porque na academia o seu ponto de vista importa, claro, você produz os dados em primeira pessoa, embora nem sempre se revele como autor do texto, mas o pesquisador é o próprio analista da realidade e ele vai confrontar várias visões, o que vai demandar que em algum momento ele ou ela se coloque no lugar do outro e tente desvendar aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que não é explícito, aquilo que parece ser, mas não está exatamente acessível no discurso manifesto. Uhum. Então, essa capacidade da gente se deslocar e se colocar no lugar do outro é um atributo fundamental da pesquisa científica, particularmente a pesquisa qualitativa, e que faz com que a gente esteja um pouquinho mais à frente nessa caminhada, nessa trilha que conduz à liderança, cujo pilar, um dos pilares é esse exercício da empatia. Eu até amplio um pouco a empatia para a compaixão. Né? Na compaixão, você também entende um pouco melhor, né, tudo que você apreende do mundo na perspectiva do outro. Não é só se colocar no lugar do outro. Eu acredito que seja ver o outro no lugar que ele está, do ponto de vista que ele tem naquele momento, que aí faz uma diferença. Só que, Marina, essa trilha de liderança, né, que a gente vai e vai influenciando pessoas, a gente tem as pessoas dentro de casa que a gente está influenciando diretamente. E, assim, do mesmo jeito que eu encontro na rua pessoas que citam alguma frase que eu botei no e-mail, ou então alguma coisa que eu coloquei no Instagram, e eu eu tinha ido fazer um exame de sangue, né? E aí, quando eu voltei, falando com a minha filha, Manu, por favor, Manu, tira aqui esse adesivo enquanto eu tomo café, porque eu estou indo para um cliente, fica tão feio, esse adesivo é tão infantil. A minha filha tem 8 anos. E ela disse, mãe, mas a senhora não precisa da opinião de ninguém para ter um adesivo aí. Aí eu disse, eu ensinei isso para ela, né?
Aí eu disse, Manu, mãe, a senhora falou. Eu disse, não, pois é, então deixa aí que ele vai ficar bonitinho. Aí ela foi e completou, mãe, na internet tem uma senhora que ela viveu 100 anos. Eu disse, por quê? Porque ela tinha um adesivo? Ela disse, não, porque ela foi cuidar da própria vida. E aí eu fiquei, poxa vida, uma pessoa de 8 anos, ela está tão influenciada com as coisas que eu falo, que você vê assim, onde que para, né? E aí a gente tem, assim, de fato, assim, que é uma mudança muito mais de pensamento, né? E se a gente ficar alimentando um pensamento muito mais expansivo, né? No dia que ela falou isso, gente, eu fiquei magoada, né? Mas super entendi, porque era um tipo de percepção que eu aplico dentro da mentoria. E eu falo muito sobre isso, porque às vezes a gente não cresce, por quê? Por conta de crenças. E essas crenças que fazem com que coloque um teto no nosso limite, né? Ela do mesmo jeito, quando a gente entra para o mestrado, a gente começa a perceber, claro que você e o outro, com empatia e compaixão, mas principalmente com discernimento sobre quem você é. Né? Não para dizer assim, eu tenho, você não tem, eu sou, você não é, mas o autoconhecimento que é desenvolvido dentro desse espaço, né? Dentro do que isso propicia, é algo muito fantástico, é uma virada de chave que é no processo. E agora, nos encaminhando para o fim, Lidu, você comentou sobre a sua mãe, falou também sobre a sua filha, e aí eu faço uma pergunta final, que é, que impacto você acha que essa trajetória, né, essa trilha tem sobre as pessoas que você influencia, tanto na sua casa, na sua família, quanto fora? O que é para sua filha ter uma mãe que é mestra, que publica artigos, que tem essa inserção acadêmica, que certamente deve ter mudado o próprio ambiente da casa. É uma casa que tem muitos livros, tem muitos artigos, tem muito acervo de pesquisa para que ela interaja com isso tudo, né? Então, como é que é para você se ver nesse lugar de influenciadora, porque você está aqui na academia? É assim, quando você começa, né, eu comecei a estudar mais. E já dava aula, eu tinha que estudar, só que com o mestrado eu tinha que estudar mais, porque eu tinha o horário do mestrado. E eu comecei a me acordar por volta de 4h30 da manhã. Era uma decisão minha, eu queria começar a correr, eu estava com quase 100 quilos, né? Era uma mudança pessoal também. E aí eu comecei a fazer esse processo de me acordar cedo para estudar, e no fim de semana eu estava estudando. E eu não gosto de estudar deitada, que tem gente que consegue fazer as coisas de boa, eu não consigo. Aí a Manu e o Marcos ficavam do meu lado, um ao lado do outro, estudando as coisas deles. Nada a ver com a minha, mas estava lá, no apoio moral. Né? E quando eu fui colar grau, eu não estava aqui. Eu estava nos Estados Unidos, mas eu levei a caixinha que a gente recebe, né? E aí eu tirei fotos, compartilhei com a turma, porque como eu fui a primeira, eu não tinha amigos para compartilhar naquele momento. Mas todo mundo apoiou e eu estava lá, e vamos brindar com vinho e não sei o quê, né? Aquela brincadeira. Né? E ficou muito bacana. Então, desde esse dia, quando a Manu vê aquela faixa azul, ela diz, minha mãe é mestra. Na escola, ela foi chamada, ela disse, não, a minha mãe é mestra, ela pode falar. Porque, tipo assim, ela não queria que ninguém falasse. A mãe dela, que era mestra, que era para falar. E, assim, muitas vezes a gente não sabe o impacto, como é que ela entende isso. Porque ela tinha o quê? 5 anos na época, né? 4 para 5 anos. Mas, assim, fica aquele momento, né? E claro que o mestrado, eu vou contar outra coisa pessoal que aconteceu também, já nessas 1000 maravilhas que acontecem. Teve uma semana em especial que faleceram o meu tio e o meu avô, as pessoas assim que eu tinha como referência masculina. E a Manu, ela sempre dormia com um ursinho, a Naninha, né? E ela, toda a vida eu botava para dormir, e nesse dia eu não consegui porque eu tive que viajar para Rio Grande do Norte, depois eu fui para Juazeiro, e ficou muito corrido, eu não consegui dar aula. E quando eu voltei, é óbvio que eu tinha que pagar um monte de aula para poder fazer isso. E a Manu, na hora que foi dela, foi dormir na minha cama, me esperando, né? E eu não consegui botar ela para dormir, porque ela tinha chegado muito tarde. Aí eu botei na cama dela, quando eu cheguei, com a Naninha do lado. E a gente sempre brinca, eu te amo mais do que chocolate. Ela diz, eu te amo mais do que café, né? Ficava brincando. Quando nesse dia especial, que ela não tinha me visto por 2 dias praticamente, porque eu estava pagando aula, coloquei ela na cama, peguei a Naninha, enrolei, botei a Naninha lá do lado e disse, eu te amo mais do que a Naninha. E ela disse, eu te amo mais do que o mestrado. Aí nessas horas, assim, você desaba, assim, não tem coração que aguente. A gente desaba, a gente chora. Eu chorei horrores, já estava machucada, porque eram pessoas muito queridas para mim. E aí a Manu fala um negócio desse, e aí você vê assim,
poxa, até isso eu tenho que aprender no mestrado, como lidar com essas situações, porque são coisas que acontecem, não dá para evitar. Mas, por outro lado, saber que a Manu e o Marcos estavam lá é muito confortante também, porque eu sei que eles estão comigo, eles não estão só lá de passagem, né? A gente pode passar pela trilha, mas eles são perenes, então dá muita segurança também. Com certeza, Lidu. E a sua jornada, a sua trajetória que foi compartilhada com eles, deve ter feito a maior diferença na vida deles. E eles são trilheiros comigo, né? Eles são trilheiros. A gente faz canoagem, a gente também faz o stand-up paddle, né? A bike e o trekking, eles acompanham. O mestrado foi só um entre os tantos esportes radicais que a Manu, que a Manu vivencia junto com a Lidu. Então, nesse momento, eu só quero agradecer a Lidu por ter compartilhado tudo isso conosco, num relato que foi tão pessoal, tão cheio de vida, tão cheio da presença dela, e é uma presença que nos marcou a todos. A Lidu não está aqui por acaso, ela está aqui porque nós a temos como alguém especial, que simboliza, que representa os nossos ex-alunos, onde nós queremos que os nossos alunos estejam, que os nossos mestres e doutores pelo PPGA estejam no fim dessa trilha que continua para além dos muros dessa universidade, da qual eles nunca vão deixar de pertencer. Esse espaço é sempre seu, Lidu, então Obrigada. Venha sempre aos nossos palcos, compartilhar a sua experiência. E muito obrigada em nome de todo o time PPGA Unifor. Primeira vez que eu ouvi uma frase do Isaac Newton foi Marina quem falou na disciplina de qualitativa. Acho que foi qualitativa. Né? E ela disse, se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. E hoje sou eu quem faço, porque vocês me representam aqui. E eu sou muito grata por esse espaço, por compartilhar a história. E principalmente, assim, por saber que as trilhas sempre se cruzam, né? A gente vai, mas volta. Gratidão, Marina, gratidão a vocês aí que estão assistindo, dando um pouquinho também do ouvir de vocês, que é tão grato para mim. Muito obrigada a toda a nossa audiência aqui na biblioteca, a nossa audiência em casa, também no canal Unifor Comunica. E amanhã estaremos juntos de novo com o professor Milton, o professor Josimar, falando sobre a trilha do empreendedorismo às 7 horas da noite aqui no canal Unifor e na Unifor também. Muito obrigada e até amanhã.